Boa tarde, queridos alunos. Aqui é a professora Simone e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a coloração de Papa Nicolau. Seria a nossa aula prática, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da lógica da coloração de Papa Nicolau, que é utilizada, então, para corar as células que são coletadas, como nós vimos na aula passada, da região cérvico-vaginal. Essas células são aplicadas numa lâmina, fixadas e transportadas para o laboratório, no laboratório de citologia, onde serão, então, coradas essas lâminas, montadas, preparadas, para que o citologista possa, então, analisar no microscópio as características celulares dessas células, né? Bom, então, a coloração de Papa Nicolau, ela foi idealizada por George Nicholas Papanicolaou em 1942, né? O pai da citologia, como nós vimos na aula passada. Ela é uma coloração hoje considerada como um padrão internacional da coloração cérvico-vaginal. Ela também pode ser usada para outros materiais, como nós vamos ver, líquidos, líquido pleural, líquido acítico, né, fluidos orgânicos que exigem análise citológica também serão corados pela coloração de Papa Nicolau. Então, dentro da citologia, além da gente ver um pouquinho sobre a parte sobre citologia cérvico-vaginal, nós vamos ter uma aula de fluidos, basicamente mostrando para vocês a coloração de Papa Nicolau lá dentro, fazendo parte da análise citológica desse material, tá? No esfregaço cérvico-vaginal, essa coloração ela permite uma boa avaliação dos padrões inflamatórios, hormonais e oncológicos, tá? Então, a gente vai poder, através das características morfotintoriais entre as diferentes partes da célula e os corantes, nós vamos poder analisar se aquela célula está com um padrão inflamatório, sobre efeito que hormônios estão atuando nesse epitélio e se tem, obviamente, alguma lesão pré-maligna ou até mesmo maligna, né? Então, é extremamente importante a gente entender sobre esse corante, como é que ele atua, o que ele cora, para a gente poder, a primeira coisa, quando pegar a lâmina, é saber se a coloração foi bem feita. Para que a gente possa liberar um laudo de qualidade, é necessário que a coloração tenha sido realizada de forma correta, com os padrões, pH, tudo direitinho, que nós vamos ver um pouquinho aqui hoje, tá? Então, na verdade, não ela uma coloração bem diferente do GRAM, da coloração hematológica. Ela é uma bateria de coloração. Vocês vão ver que ela tem várias etapas por onde a lâmina tem que passar, tá? É uma série de diluições no álcool, né? Que vai do absoluto até o álcool 70, depois faz uma lavagem com água, aí entra no primeiro corante, que é a hematoxilina, aí depois lava com água de novo, aí entra numa série de diluições crescentes agora, antes era decrescente de etanol, agora é crescente de etanol, que vai do 70 até o absoluto, aí entra nos corantes citoplasmáticos, que são orange e UEA. Depois disso, faz uma lavagem com água, trata esse material com xilol, que a gente vai ver que é um derivado lá do petróleo, que tem uma função específica aqui na coloração cérvico-vaginal, tá? Para citologia, ele é usado também na histologia, mas nós vamos falar da citologia. Então, nós vamos ver um pouquinho dessas etapas, tá? Só que antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês, relembrar um pouco sobre as partes das células, né? Então, vamos imaginar uma célula aqui,
onde eu tenho o citoplasma e o núcleo. Basicamente, são dois compartimentos, né? O núcleo e o citoplasma. O que tem dentro do núcleo? Dentro do núcleo tem o material genético, né? O DNA está lá condensado, né, nos cromossomos, organizado em cromossomos. Mas isso aqui nada mais é do que uma dupla fita de DNA empacotada, né, organizada, enovelada ali dentro com o auxílio de proteínas que a gente chama de estonas, né? Então, o DNA se organiza na forma de cromatina e essa cromatina se organiza na forma de cromossomos. Isso está lá no núcleo. Bom, o DNA, ele é o ácido desoxirribonucleico. Então, o nome já diz que ele é ácido. Mas por que o DNA é ácido? Lembra que o DNA é um polímero de nucleotídeo, né? Adenina, timina, guanina e citosina. O que é o nucleotídeo? O nucleotídeo é uma tríade, formado por 3 componentes. Uma base nitrogenada, que pode ser a base púrica ou pirimídica, né? As púricas, adenina e guanina, as pirimídica, citosina e timina. Um açúcar, né? Que é uma ribose, é um açúcar de 5 carbonos. Na verdade, no DNA é a desoxirribose, que aqui no carbono 2 não tem uma oxidrilo. Quando é o RNA, é a ribose. Mas nós estamos falando agora do DNA, que é o material, o ácido nucleico do núcleo, né? Que é o ácido desoxirribonucleico. Então, esse açúcar aqui é a desoxirribose. E nós temos o terceiro componente, que é o grupo fosfato. E o grupo fosfato nada mais é do que um fósforo com 4 oxigênios. Então, a gente diz que é o PO4 e ele tem uma carga elétrica negativa aqui. Então, esse grupamento fosfato dá ao nucleotídeo e, por consequência, ao DNA, que é um polímero desse nucleotídeo, uma carga negativa. E isso dá à molécula de DNA a característica de ser uma molécula ácida, de caráter ácido, devido à sua carga negativa do grupo fosfato dos nucleotídeos, tá? Então, isso tudo para dizer para vocês que o DNA é ácido e ele se encontra no núcleo das células, assim como as proteínas, as nucleoproteínas, as histonas, telomerases, outras proteínas como protaminas, são proteínas ácidas, onde os aminoácidos que formam esta proteína, que a proteína é um polímero de aminoácidos, os aminoácidos que formam essa proteína, aquela cadeia lateral R, é uma cadeia lateral com carga elétrica negativa também, com COO- lá na sua cadeia lateral. Então, essas proteínas também são ácidas, ou seja, o núcleo é rico em moléculas ácidas. Então, a gente generaliza e diz que o núcleo é ácido. O citoplasma, por consequência, ele é rico, eu não sei se vocês lembram do dogma central da biologia molecular, então o genoma está organizado no DNA, ou seja, o genoma é um conjunto de genes, fragmentos de DNA, é a receita para a síntese da proteína. Então, o conjunto de todos esses genes está dentro do DNA genômico, que está lá no núcleo. Quando eu preciso sintetizar uma proteína, o que acontece? Esse gene é transcrito no RNA mensageiro, isso dentro do núcleo. Esse RNA mensageiro agora é um ácido ribonucleico, é um RNA, fita simples, o DNA é fita dupla. O RNA mensageiro fita simples, que foi sintetizado no núcleo, é direcionado para o citoplasma. No citoplasma, esse RNA se liga aos ribossomos, são organelas celulares,
e dá início à síntese da proteína, ou seja, a síntese do polímero de aminoácidos que está codificado nesse gene que foi transcrito, certo? Então, essa síntese de proteínas acontece no citoplasma. Então, o citoplasma é rico em proteínas e essas proteínas, diferente das nucleoproteínas, as proteínas ácidas do núcleo, as proteínas que são sintetizadas e são armazenadas no citoplasma das células, elas são proteínas em que o somatório das cargas elétricas das cadeias laterais dos seus aminoácidos são básicos. Então, a gente costuma dizer que o citoplasma tem um caráter básico e o núcleo tem um caráter ácido, certo? Claro que existem uma mistura de estruturas de pHs de ácidos e básicos e neutros aqui, mas na hora de fazer o somatório, o citoplasma tende a ser sempre básico e o núcleo ácido, ok? Por que isso é importante? Isso é importante porque agora a gente vai entender que a coloração de Papa Nicolau ela consiste em uma coloração citoplasmática e nuclear por corantes específicos. Então, eu vou fazer uma coloração do meu núcleo e uma do meu citoplasma com os corantes diferentes. Nós vamos usar aqui 3 corantes diferentes. Vamos usar um corante de núcleo e 2 corantes de citoplasma, tá? Então, o grau de dissociação desses corantes, eles vão se dissociando e a forma com que eles se encontram, ou seja, se esse corante ele tem radicais aniônicos, porque esse corante é uma estrutura química e que tem, então, grupos aniônicos negativos ou catiônicos positivos na sua estrutura química, ok? Então, esses corantes também vão ser ácidos ou básicos, né? E esses são fatores importantes para a gente entender a coloração aqui. Então, por exemplo, um corante que tenha uma grande quantidade prevalente de radical catiônico, ou seja, carga positiva, ou seja, é um corante básico, ele vai corar preferencialmente porções celulares de pH ácido, ou seja, negativo, como, por exemplo, o núcleo. Porque aqui os opostos se atraem, ok? Então, corantes básicos vão corar partes celulares, porções celulares ácidas, que a gente acabou de ver que o que é ácido na célula? O núcleo. Então, exemplo de um corante básico, um corante catiônico que é rico em cargas positivas, a hematoxilina de Harris. Então, a hematoxilina, que é o nosso primeiro corante da bateria de Papa Nicolau, ela é azul, a sua coloração azul, azulada, tá? E essa corante vai corar o núcleo das células. Então, a gente costuma dizer que o núcleo é basofílico, porque o núcleo é amigo da base, porque o núcleo é ácido e ele é amigo da base, do corante básico. Então, o núcleo é basofílico. Enquanto que o corante que cora o núcleo, o corante nuclear, é acidófilo, porque ele é amigo da estrutura celular ácida, ou seja, o núcleo, ok? Então, prestem atenção quando eu costumo perguntar em prova se o núcleo é basófilo, acidófilo, ou o corante é acidófilo ou basófilo. Sempre lembrar se eu estiver falando da estrutura da célula ou se eu estiver falando do corante, tá? Por outro lado, os corantes de radical aniônico, ou seja, ricos em cargas elétricas negativas, são os corantes ácidos, eles vão corar o quê? Vão corar porções das células, porções celulares de pH básico, carga positiva, ou seja, o citoplasma.
Que corantes são esses? São os dois corantes citoplasmáticos que eu utilizo no Papa Nicolau, que é o Orange G e o EA36, que a gente já vai falar de um por um desses corantes, ok? Então, neste caso, o citoplasma é eosinofílico. Por quê? Porque esses dois corantes dão a célula, eles são rosados, o orange é laranja e o EA tem uma tonalidade rosa. Então, o citoplasma é amigo desses corantes eosinofílicos. Então, quer dizer, o citoplasma eosinofílico é amigo desse corante eosina, certo? Enquanto que o corante citoplasmático, ele é basofílico, porque o corante é amigo da base do citoplasma, que é rico em proteínas básicas, ok? Bom, o primeiro corante que a gente vai usar aqui na bateria de Papa Nicolau é a hematoxilina de Harris, que eu falei para vocês, que é azul e que é um corante nuclear. Então, a gente já sabe que é um corante que cora o núcleo, tá? Então, é um corante básico que cora o núcleo. É um corante acidófilo, ok? Então, a hematoxilina é o primeiro corante, ele é aquoso. Ou seja, na hora de eu preparar, eu peso a hematoxilina. Desculpa, gente, não é eosina, é hematoxilina, tá? Eu peso a hematoxilina, é um pozinho. Eu peso ela e vou dissolver ela em água. Diferente do orange e do EA, que nós vamos ver que a gente vai dissolver em álcool, tá? Depois vocês já vão entender. Então, a hematoxilina é um corante aquoso, utilizado na coloração de Papa Nicolau, reage com os ácidos nucleicos e confere ao núcleo uma coloração azulada, porque eu disse para vocês que o corante é azul. Então, esse corante vai corar o núcleo das células de azul, que a gente chama aqui de basofílico. Então, em citologia, a gente vai dizer, se tiver azulzinho, a gente vai dizer que é basófilo. Se tiver rosa, que a gente já vai ver que é o citoplasma mais rosinha aqui, ó, a gente diz que o citoplasma é eosinofílico, tá? Aqui o núcleo é basófilo ou basofílico, ok? Por outro lado, os corantes EA36 e orange, eles vão corar os componentes citoplasmáticos. O orange penetra nas células com queratina e vai dar essa área que tiver rica em queratina uma coloração laranja, tá? Evidenciando também os grânulos queratoialinos das células superficiais que a gente vai ver. É uma característica celular que a gente vai ver bastante daqui para frente nas células superficiais. A gente chama também de célula em sarampo. Tem uns pontinhos assim que vão estar sempre corados, mas tendendo para o orange. Por quê? Porque ele é rico em queratina e a queratina se cora pelo orange, tá? Então, enquanto que o EA36 é um corante policrômico, ou seja, é uma mistura de 3 corantes. A eosina, o verde light e o pardo de Bismarck. Então, a eosina vai corar de rosa as células superficiais, os nucleolos, os eritrócitos, as hemácias e os cílios das células glandulares. O verde ou azul, né, do light green, vai corar células profundas, células mais jovens, células intermediárias, células colunares e o tricomonas, que é um micro-organismo, um protozoário, que nós vamos ver associado aos processos inflamatórios da região cérvico-vaginal, ok? Bom, então, enquanto que o corante nuclear cora de azul, o núcleo passa a se chamar, o núcleo que é corado de azul é um núcleo basófilo. Então, sempre que alguma estrutura da célula estiver azulada, a gente não vai dizer que está azulada, a gente vai dizer que está basofílica, certo? E quando o citoplasma da célula estiver rosa, a gente vai dizer que ele está eosinofílico, certo?
Bom, em resumo é isso. É simples e é super tranquilo. Então, essa coloração, ela obviamente é uma bateria de colorações em que você começa a mergulhar a lâmina, né? A lâmina que está aqui, essa já está corada. Uma lâmina que foi colocado aqui o material coletado da região cérvico-vaginal, foi fixado com álcool para elas não se desprenderem da lâmina, e depois essa lâmina vai ser corada nessa bateria. Eu já vou mostrar um por um, mas em cada uma desses berços aqui, dessas cubas, tem álcool, aquelas várias diluições de álcool, depois tem o corante, depois tem água, daí depois tem água de novo, daí tem o corante citoplasma. Primeiro vem o corante do núcleo, depois vem o corante do citoplasma, daí vem de novo água e álcool para lavar, daí depois vem o segundo corante citoplasmático, aí você lava o material, aí por último vem o xilol, tá? Eu vou falar dele para você. Bom, então, o que eu quero mostrar é que você tem, então, 20 cubas, tá? Na primeira cuba você tem álcool absoluto, depois você tem álcool 95, depois você tem álcool 70 e você tem água. O que você observou aqui? Você começa do álcool absoluto e vai até a água. Porque você o álcool absoluto tem 0 de água, o álcool 95 tem 5% de água, o álcool 70 tem 30% de água e a água tem 100% de água. Então, o que você está observando é que eu estou aos poucos introduzindo água na lâmina. Eu não posso pegar aquela lâmina que estava fixada, que veio lá do consultório ginecológico, fixada com o etanol, eu mergulhar diretamente na água, porque as células vão romper, né? Vai entrar muita água de uma vez. Então, eu preparo o meu material introduzindo aos poucos água. Por que eu tenho que fazer isso? Porque o primeiro corante que eu vou usar é a hematoxilina. E lembra que eu disse para vocês que a hematoxilina é um corante aquoso, onde eu dissolvi o pó na água? Então, eu não posso pegar a lâmina e jogar logo na hematoxilina. Eu tenho que primeiro ir colocando água aos poucos. Por quê? Porque eu tenho que ver na minha lâmina a célula preservada, ou seja, da forma em que ela estava lá no útero, ou no colo do útero. Então, eu tenho que preservar a estrutura da célula, eu não posso mudar isso e colocá-la direto. Ok? E depois que eu cheguei na água, mergulhei na água, coloco a lâmina na hematoxilina, que é o corante aquoso. Aí eu saio da hematoxilina, meu próximo corante é o orange, que eu disse para vocês que é o corante que eu dissolvo ele em álcool. Então, eu tenho que fazer o que agora? Eu tenho que fazer o contrário. Saiu da hematoxilina, eu lavo com água, depois eu vou para o álcool 70, depois eu vou para o álcool 90, aí eu vou para o álcool absoluto, aí eu mergulho no orange. Certo? Então, sempre vai ter uma lógica do que vem, o que eu estou preparando a minha lâmina, que corante que eu estou preparando para receber. Depois, eu tenho, do orange, eu tenho o EA36, que também é um corante alcoólico. Então, eu não preciso mais botar água aqui. Eu só lavo no álcool e já coloco direto no EA. Saindo do EA, eu lavo de novo ele, lavo no álcool, para colocar no xilol. Saindo do xilol, a minha lâmina está corada, certo? Então, basicamente, eu vou mandar para vocês o protocolo. Eu quero apenas que vocês entendam essa lógica, em que a coloração de Papa Nicolau, então, ela é um conjunto de 3 corantes, sendo um que cora núcleo e 2 que coram citoplasma. Porque eu tenho que dar à célula o máximo de realismo possível. Então, eu tenho que corar bem meu núcleo para eu poder ver a cromatina, a condensação da cromatina, os espaços nucleares, nucleolo, etc., contorno do núcleo. Tem que ver o máximo de características celulares com maior qualidade. Por quê? Porque são nesses mínimos detalhes que estão
o indício de uma lesão pré-maligna, de um processo inflamatório, até mesmo do câncer, certo? Então, em resumo, esse método proposto pelo Papa Nicolau, ele abrange 5 etapas. A primeira é uma hidratação. Como eu falei para vocês, a lâmina veio fixada no álcool. Eu tenho que, antes de colocar ela no corante aquoso, que é a hematoxilina, que é o primeiro corante aqui, ó, na minha cuba número 5, é a hematoxilina. Vou deixar 1 minuto aqui mergulhada a minha lâmina, mas antes disso eu faço uma etapa de hidratação. Eu mergulho a minha lâmina no álcool absoluto, porque ela veio fixada no álcool, então só para molhar ali, para dar um tchan, para mostrar para ela que ela vai começar a ser corada agora. Aí eu mergulho 10 vezes, boto e tiro a lâmina devagar, mergulhando nessa cuba, 10 vezes. Aí eu passo para o álcool 95 aqui, 10 vezes. Aí eu passo para o álcool 70, mais 10 imersões, tiro e bota lentamente, devagar. Aí vou para a água, 10 imersões. Aí eu boto na hematoxilina e deixo 1 minuto. Então, essa etapa de hidratação, ela requer uma reposição gradual da água das células por meio de banhos alcoólicos de concentrações decrescentes, ou seja, do absoluto até o 70, depois caindo na água, certo? Aí vem a coloração, segunda etapa, coloração do núcleo. Então, as células hidratadas, né, que saíram aqui da cuba com água, podem agora receber o corante aquoso, que vai corar o núcleo, que é quem? A hematoxilina de Harris, tá? Depois de corar o núcleo, o que eu vou fazer? Eu tenho que corar o citoplasma. Lembra que o citoplasma, o corante é alcoólico. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desidratar essa lâmina que saiu daqui antes de colocar no orange e depois no EA. Então, ele passa por uma etapa agora de desidratação, que é o contrário da primeira etapa. Então, para receber o corante alcoólico citoplasmático, devemos retirar a água das células com banho alcoólico de concentração crescente, ou seja, do 70 para o absoluto. Certo? A hora que sai do álcool absoluto, daí é tudo 20 imersões, 30 imersões ou 5 imersões, aí tem lá a receitinha do bolo. O que eu quero que vocês entendam é a lógica, não tem que decorar isso aqui. Quero que vocês entendam a lógica, certo? Saindo do álcool absoluto, eu já posso colocar 40 imersões ou 2 minutos no orange, tá? Saindo do orange, eu vou sair de um corante alcoólico e para outro alcoólico. Eu não tenho que desidratar, hidratar, não tem que mais nada. A água não saiu do um com álcool, vai entrar no outro com álcool. Então, a única coisa que eu tenho que fazer aqui é tirar o excesso do corante daqui, para eu não botar laranja lá para dentro do rosa, certo? Então, eu vou passar primeiro nesse álcool, ele vai lavar e depois nesse outro ele vai tirar o excesso, o que ficou do corante. Vocês vão ver que essa cuba sempre vai estar um pouquinho mais suja que essa aqui. Porque ela, né, quanto mais você colocar aqui, mais você vai tirar do corante laranja. E o corante laranja, ele é como se fosse um laranja neon, assim, ele é bem impregnado, ele é bem forte, tá? E aí, depois, vocês colocam direto no corante, no EA, tá? Essa coloração citoplasmática, o citoplasma da célula é colorado tanto pelo orange quanto pelo EA. Lembra que o EA é um mix de 3 corantes, de modo a diferenciar diversas tonalidades. Vocês vão ver mais esverdeado, mais azulado, mais rosado, várias tonalidades de cores no citoplasma, e isso é extremamente importante para me ajudar a definir as características de processo inflamatório, lesão pré-maligna, etc, tá? Isso tudo de acordo com a maturidade no metabolismo celular. Obviamente que células mais jovens vão ser mais... Seu citoplasma vai ser menos básico, então ele vai ser mais azuladinho, mais basofílico. Não tanto eosinofílico, não tão rosadinho. Obviamente que as células superficiais, lá lembra do epitélio escamoso estratificado, as células superficiais vão ser células com citoplasma mais básico, porque são células mais velhas. Então, elas já fizeram bastante síntese proteica. Então, o citoplasma dela é bem eosinofílico, rosado.
Enquanto que as células da camada profunda, basal, parabasal, vocês vão ver que são células basofílicas, citoplasma azulado, tá? Então, a maturidade da célula e o metabolismo vão ter afinidades diferentes por esse mix de corante citoplasmático e vai me dar tonalidades diferentes no citoplasma. Isso vai ser extremamente importante para eu analisar os critérios citológicos, tá? Depois que sai, então, do último corante citoplasmático, o urea, eu tenho uma desidratação, tá? E uma clarificação e selagem. Então, o que eu vou fazer? Coloco no álcool absoluto, coloco de novo no álcool absoluto, para retira bem qualquer água que ainda tiver aqui. E aí vai para o xilol, tá? O xilol é um solvente específico aqui, que tem uma finalidade específica, eu já vou falar para vocês. Depois do xilol, essa lâmina tira e coloca para secar. No outro dia a gente vai montar, passar o etelã e botar uma lamínula em cima para invernizar essa lâmina, e aí ela dura muito mais tempo e também facilita na hora de você colocar lá no microscópio e evitar de perder lá a luz, na difração da luz lá, e a gente perder nitidez na hora de ver as células, tá? Bom, e o xilol, então? O xilol, ele é também chamado de xileno ou de metilbenzeno. Ele é usado aqui para clareamento ou diafanização. Diafanização é clareamento. É um nome chique aqui para falar clareamento. Então, o que eu tenho que fazer? Ele é muito tóxico, tá? Porque ele é obtido a partir do petróleo. E a sua composição comercial resulta de uma mistura de isômeros dos hidrocarbonetos orto, meta e paraxileno, tá? Sendo que o paraxileno está em maior quantidade. Mas o xilol é altamente tóxico. Então, está muito associado à exposição ocupacional lá, à medicina do trabalho, para quem trabalha. Os técnicos que fazem a coloração desse citologia, eles ganham até insalubridade maior por causa disso, tem que usar máscara, tem que ter todo um cuidado, certo? Porque ele é bastante volátil, bastante tóxico, tá? Mas ele é essencial. Por quê? Porque ele, devido ao seu alto fator de solvência, ele permite a máxima retirada do álcool da célula. Então, todo aquele álcool que tinha aqui, ó, dos corantes, né? A água já foi tirada pelo álcool, mas o álcool é tirado pelo xilol. Por que não pode ter álcool? Para não ficar turvo. As células têm que ficar com o máximo de transparência possível. Vocês vão ver que às vezes eu consigo, se uma célula está em cima da outra, eu consigo, através do citoplasma de uma, ver o citoplasma da outra que está embaixo. De tão translúcido que fica, por causa do uso do xilol aqui. E por que eu preciso que fique tão translúcido? Porque eu tenho que ver o mínimo de alteração na célula. É uma turvação, é uma característica de vidro fosco que é dado, por exemplo, pelo herpes. É um vírus que se localiza dentro de um vacúolo no citoplasma da célula, muito pequenininho. Eu não vou ver o vírus, claro, mas eu vou ver uma inclusão no núcleo, um vacúolo lá, com caráter de vidro fosco. Parece que está meio fosco aquela regiãozinha, não está tão translúcido, e eu consigo ver isso no microscópio. Por quê? Porque a coloração citológica foi feita para que eu consiga ver critérios nítidos, citológicos específicos lá dentro. Então, para mim, isso é extremamente importante. E o xilol aqui, ele é essencial para retirar todo o álcool que ficou ali. Claro que ele vai evaporar também quando você deixar essa célula secando, antes de montar com o etelã ou o verniz e botar a lamina. Você tem que esperar tá bem sequinho, tá? O álcool vai evaporar. Mas o xilol, ele ajuda a tirar esse álcool que ficou lá no citoplasma das células, dentro das
organelas celulares, tá? Então, é extremamente importante, tá? Apesar dele ter já tem no comércio substitutos e tal, mas ele ainda é o melhor, tá? Bom, então no final as células as lâminas, desculpa, coradas são deixadas para secar, com 24 horas elas são montadas. Montadas como? Você bota uma gotinha de etelã aqui e bota uma lamínula bem em cima, não vai botar no lado virado, né? Tem que colocar aonde as células foram aplicadas, no lado da lâmina no qual a célula foi aplicada. Aí você coloca um pouquinho de etelã, sem deixar bolhas, você coloca uma lamínula que cobre toda a lâmina, do tamanho da lâmina, você vai e coloca em cima e deixa que elas por si só vai espalhando o verniz lá dentro. Depois você deixa secando mais uns 4, 5 dias, que aí vai ficar como se fosse envernizado, tá? Bem durinho. Aí essa lâmina agora tá perfeita para ir para o microscópio. Então essas lâminas assim, ó, tá? Então aqui, olha, tem uma lamínula bem em cima aqui assim, né? Coladinha aqui. Então é isso que eu tenho lá no laboratório, um laminário completo com todas as alterações celulares, citológicas, que a gente pode ver na citologia cérvico-vaginal, montadas com essa lamínula aqui para a gente visualizar. Se a gente conseguir, a gente vai ter essa aula prática. Se não, eu vou mostrar essas alterações todas aqui para vocês. Eu vou bolar um jeito da gente ir olhando de alguma forma e vocês vão pelo menos sair da disciplina entendendo as alterações celulares que a gente consegue ver na citologia, para pelo menos interpretar um laudo de um Papa Nicolau, tá? Então aqui eu deixei um resumão para vocês, ok? Então, o método de Papa Nicolau utiliza, então, um conjunto de corantes, tem como objetivo a evidenciação das variações na morfologia e dos graus de maturidade e atividade metabólica da célula. Esse método se baseia nas ações de um corante básico que tem afinidade pelo núcleo das células, que é a hematoxilina, e um corante ácido que combina com o citoplasma das células queratinizadas, que é o orange, e um outro corante ácido também, que é policromático, 3 corantes, lembra? Que é o EA, 36 ou 65, tanto faz, tá? O que oferece tonalidades de cores diferentes para o citoplasma, que vai do verde para o azul para o rosa, tá? Então, em resumo, o que você vai ver é isso aqui, tá? São células umas células vão ter o citoplasma basofílico, outras vão ter o citoplasma eosinofílico. Outras vão ter uma mistura dos dois, certo? E isso a gente vai aprender. Então, células basofílicas são células azuladas. E células eosinofílicas são as células rosadas. Então, com essa aula de hoje, eu queria só que vocês entendessem isso, que a partir da aula teórica que nós vamos ter ainda hoje, vocês vão começar a aprender as células superficiais, células intermediárias, células profundas, e eu vou precisar desses conceitos de basofilia e eosinofilia, certo? Então, é isso. Até daqui a pouquinho.